Bom dia na paz do Senhor, tudo bem? Hoje, domingo, dia 27 de dezembro, 9 horas da manhã, estamos começando o nosso estudo bíblico nesta manhã. A proposta agora é comentar sobre as mulheres do Velho Testamento, as mulheres que tiveram destaque, segundo a minha opinião, no Velho Testamento. Domingo passado falamos de Eva, comentamos sobre a vida de Eva e hoje vamos comentar sobre a vida de Sara. Ok? Sara, a mulher de Abraão. Sara, ela aparece no Velho Testamento ali em Gênesis capítulo 11, versículo 29. Na época ela ainda se chamava Sarai, que quer dizer lutadora. Gênesis 11 e 29, acompanhe comigo. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Então, Abraão e Naor eram irmãos, ok? Filhos de Terá, e tomaram para si mulheres. Naor tomou Milca e Abraão, que ainda não se chamava Abraão, era Abrão, tomou para si Sarai. Ok? E ali o texto, no versículo 30 desse mesmo capítulo, já dá uma indicação de como era Sarai. Sarai, diz o versículo 30, Sarai foi estéril, não tinha filhos. Né? E isso, para o contexto da época, o contexto bíblico, era uma situação muito difícil. Uma mulher que não tinha filhos era, de certa forma, uma mulher amaldiçoada, era uma mulher que não tinha o favor de Deus. Ok? Então, Abraão realmente tinha algo muito lindo com esta mulher. Ele tinha um amor muito forte por ela, pelo fato de estar com ela e ela não lhe dando descendentes, não lhe dando filhos, porque ele só tinha ela como esposa, ok? Não lhe dando filhos, ele mesmo assim ficou com ela, não tomou outra mulher para continuar a sua descendência. Tamanho, eu posso entender, tamanho o amor que Abraão tinha por Sarai, ok? E eles estavam ali na terra de Canaã, em Ur dos Caldeus, desculpem, né? Em Ur dos Caldeus, e Abraão recebe ali, você conhece a passagem, Gênesis 12, quando Abraão recebe o chamado de Deus, que Deus manda ele sair da sua casa, da sua parentela, e ir para uma terra que ele ia mostrar. E Sarai, acompanhe seu marido, acompanhe comigo, Gênesis 12, versículo, vamos ver aqui, 4 e 5, acompanhe comigo, Gênesis 12, 4 e 5. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então veja que Abraão sai diante de uma ordem do Senhor, e Sarai, sua esposa, o acompanha. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, Pedro usa esse exemplo de Sarai como uma mulher que era obediente ao seu marido. Não vamos polemizar aqui, tá, gente? Vamos ficar bem tranquilo. Pedro usa esse exemplo. Ele diz que as mulheres eram obedientes ao seu marido como Sara era obediente a Abraão. Ok? Então as mulheres eram obedientes, deveriam ser obedientes ao seu marido como Sara era obediente ao seu esposo Abraão. E de uma forma tão tremenda ela era obediente que ela lhe chamava de meu Senhor, diz o texto bíblico da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, que ela chamava de meu Senhor. Isso é, Sara chamava Abraão de meu Senhor. E a palavra obediente ali quer dizer eu me submeto, eu fico eu estou abaixo de alguém. E a palavra meu Senhor quer dizer aquele que exerce direito sobre mim. Aquele que a ideia é ele é meu proprietário. Então, Sara
chamava Abraão meu senhor, assim como os servos de Abraão também o chamavam de meu senhor. Então, olha como Sara se colocava sob Abraão, como ela era obediente a Abraão. Por isso que Abraão saiu para uma terra que ele não sabia onde é que era, que Deus ia mostrar, e Sarai, sua esposa, o acompanhou. Muito, muito obediente. Mas até que ponto isso pode se aplicar nos nossos dias? Até que ponto esse exemplo de Sarai com Abraão, que ele vai para uma terra, ela é muito obediente a ele, ela é submissa a ele, até onde nós podemos aplicar isso nos dias de hoje? Bom, a esposa, ela deve obediência ao seu marido, ok? Então, o exemplo que podemos ter é que Sara era obediente ao seu marido. E a mulher deve ser obediente ao seu marido, mas não, entenda comigo, não como a submissão que era na época patriarcal. Era uma cultura, era um pensamento, ok? Hoje é outro pensamento. Então, a mulher deve ser obediente ao seu marido? Sim, deve ser, mas não submissa como na época da família patriarcal, onde o pai não era questionado em nenhum momento. Talvez os filhos, homens, o questionavam, mas as mulheres não. Hoje, nós entendemos que a mulher, ela está junto com o seu marido, ela é obediente ao seu marido. Quando eu digo que a mulher é obediente ao seu marido, eu digo que a responsabilidade das decisões é do marido. A responsabilidade cai sobre ele. A mulher é sua parceira, ela é junta com ele, eles são uma só carne, então a decisão é dos dois, mas a responsabilidade é do marido. Então, isso nós podemos aplicar nos dias de hoje, que a obediência da mulher é sob a autoridade do marido por causa da responsabilidade dele nas decisões. Entenda isso, ela não é submissa como na época patriarcal. Ela é obediente junto com seu marido, e o seu marido entende isso. O marido entende a posição da mulher perante a sua vida. Ele tem que entender que ela é uma conselheira. Na época dos reis, os conselheiros ficavam à direita do rei. E o rei nunca tomava decisões sem antes consultar os seus conselheiros. Para isso que ele colocava pessoas de confiança, pessoas com muita sabedoria, para ele tomar as decisões certas. Você está entendendo? Então a mulher está à direita do marido para ajudá-lo nas decisões, para orientá-lo nas decisões, para dar a sua opinião, e a opinião dela tem que ser muito bem conceituada. A opinião dela tem que ter valor. Antes de qualquer coisa, de um marido pegar a opinião de outras pessoas, pode pegar, não tem problema nenhum. Ele tem que saber a opinião da sua mulher, ok? Então Sara era obediente ao seu marido. E dali, Sara vai com Abraão a Canaã, o acompanha até Canaã, e eles acampam entre Betel e Ai. E só que a fome naquele lugar era muito grande. Então Abraão toma uma decisão de mudar de lugar, mudar o acampamento. Eles descem para o Egito. O motivo da descida, como eu já falei, era porque a fome era muito grande. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, para nós acompanharmos nosso estudo sobre a vida de Sara. Gênesis 12, versículo 12 e 13. Acompanhe lá. Abraão, agora chegando ali no Egito, ele faz uma proposta, ele dá uma ordem para Sarai. Ele dá uma ordem para Sarai. Acompanhe comigo, Gênesis 12, versículo 12 e 13. 11, 12 e 13, melhor. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és formosa à vista. Esse termo, formosa à vista, quer dizer você é muito linda. Você é uma beleza para quem está vendo. Eu sei que és formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e me matarão, a mim e a ti guardarão em vida. Aí olha o que Abraão diz para Sarai fazer. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e viva a minha alma por amor de ti.
Olha só, Sarai era esposa de Abraão. E Abraão, com medo de ser morto, diz para Sarai falar que é irmã. Então Abraão disse para Sarai mentir. Abraão estava compactuando com a mentira. Entenda uma coisa. Abraão, de certa forma, não mentiu. Ok? Ele não mentiu. Sarai era sua irmã, na verdade, sua meia-irmã, porque Abraão e Sarai eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Então, de certa forma, Abraão não mentiu, não disse para Sarai mentir. O que ele disse foi para Sarai omitir uma verdade, que eles eram casados. Então, uma meia-verdade é uma mentira inteira. O problema aqui não é a mentira de Abraão, que foi um erro. O problema aqui é a falta de confiança de Abraão, porque se você ver no começo de Gênesis capítulo 12, Deus diz para Abraão que vai cuidar dele, eu vou cuidar de ti, camarada, vai que eu vou cuidar. Então, a falta de confiança. E Sarai, sendo obediente a seu marido, fez exatamente o que ele disse. Ela falou, não tem no texto bíblico, mas eu entendo que ela deve ter dito para as pessoas aí daquela região que ela era irmã de Abraão. Na verdade, ela não estava mentindo, ela estava omitindo. Mas tudo era uma questão da falta de confiança deles em Deus. E aconteceu exatamente o que Abraão previu. Gênesis capítulo 12, versículos 14 e 15. E aconteceu que quando entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Versículo 15. Viram-na os príncipes de Faraó, aqueles que estavam juntos com Faraó, e gabaram-se diante de Faraó. Então deram um relato, cara, Faraó tem que ver a mulher de Abraão, a irmã de Abraão. E gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então aconteceu exatamente o que Abraão previu. Viram que a mulher era muito bonita, talvez pelo fato de todos ali terem a pele escura, e talvez ela tenha a pele clara, tem essas questões. Não sei porquê, a Bíblia não é bem clara, somente que Sarai era uma mulher muito bonita. Então, olha, aconteceu exatamente o que Abraão previu. E Abraão ainda se deu bem com esse negócio. Olha o versículo 16. E fez bem a Abraão por amor dela. Ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então Abraão se deu até bem. Imagino eu que ele imaginou que Abraão era era o mais velho, então ele tinha responsabilidade sobre Sarai como irmão. Então, Faraó, na verdade, estava dando dote, ok, para Abraão. Faraó estava fazendo tudo na sua sinceridade, ok? Então, faltou confiança a Abraão, porque aconteceu justamente o que ele previu. Mas como havia uma promessa na vida de Abraão e Sarai, Deus interviu, porque a promessa era sobre Abraão, através da vida de Sarai, que ela ia gerar um filho para ele. Havia esta promessa. Então Deus interviu. Versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Deus intervindo na história para manter o casamento de Abraão e Sarai, mesmo faltando confiança neles. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Olha, como que Faraó entendeu que tudo isso era consequência de Sarai estar com ele? Como? A Bíblia não relata como é que isso aconteceu. Eu posso entender que às vezes um rei, talvez fazendo uma situação que ele não era costume fazer, como pegar uma mulher hebreia e colocar junto com ele, talvez esse costume, talvez os seus conselheiros, olha, tu fez algo que não deveria fazer, os deuses estão nos castigando, ok? Então há essa questão. Então talvez Faraó achou que os deuses o estavam castigando por essa situação atípica que houve. Uma mulher hebreia vir morar no seu palácio. E como que ele descobriu que Sarai não era somente irmã de Abraão, era também esposa dele? Bom, talvez ele foi investigar, né? Os seus conselheiros foram investigar, a Bíblia não diz como que ele chegou nessa conclusão, mas foram investigar e devem ter descoberto
que Abraão não era somente irmão de Sarai, mas sim esposo. E Faraó, ele devolve Sarai a Abraão e os convida para se retirar do Egito. Olha o que diz o versículo 19 e o versículo 20 do capítulo 12. Por que disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Então, o próprio Abraão testemunhou isso. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai, vaza, Abraão. Versículo 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. Acompanharam-no, ele, sua mulher e tudo que tinha. Então, olha o cuidado de Deus. O Faraó podia ter ficado muito indignado e ter acabado com tudo. Eles estavam morando ali de favor no Egito. Mas Deus estava no controle da vida de Abraão e da vida de Sarai. A promessa era sobre Sarai, essa mulher que era muito obediente a seu esposo, e Deus estava ali intervindo nessa história, porque Abraão ia ter que ir embora, em determinado momento ele ia embora e Sarai ia ficar ali. E a promessa? E a promessa na vida de Sarai? E a promessa na vida de Abraão? Então, é uma questão complicada? É, mas Deus estava no controle. Deus está no controle para o cumprimento da sua palavra. A sua palavra vai se cumprir. Se eu e você não quisermos mais participar do reino do Senhor, largar tudo e fazer a nossa vida conforme a nossa vontade, Deus vai cumprir a sua palavra. Entenda isso. Então agora, depois dessa situação, Sarai aparece novamente no capítulo 16, ok? No capítulo 16, quando diz novamente que ela era estéril, que ela não dava filhos a Abraão, ok? Agora, novamente, essa questão que apareceu lá no final do capítulo 11, onde diz que ela era estéril, retorna aqui no capítulo 16, dessa situação de uma mulher que era vista de uma forma até preconceituosa pelo fato de não ter filhos, ok? Só que Sarai, a mulher de Abraão, vendo toda essa situação, ela faz o quê? Ela faz uma proposta para Abraão. Ela faz uma proposta para Abraão. Vamos acompanhar aqui. Gênesis 16, versículos 2 e 3. Acompanhe comigo. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor, Deus, Jeová, me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Parece que nós estamos remetendo ao Éden, né? Quando Eva comeu do fruto, deu a Adão e Adão comeu com ela, né? Então, assim, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, a promessa estava sobre Sarai. Novamente, nós estamos vendo a falta de confiança desse casal. Se a promessa era para Sarai e Abraão, por que eles estavam, de certa forma, dando uma ajuda para Deus? Bem, eles já eram idosos, ok? Eles já tinham... Abraão já estava com 75 anos, Sarai com 65. Então havia toda essa questão exterior que às vezes abafava o conceito da fé no Deus Todo-Poderoso. Então não podemos aqui criticar Sarai por essa decisão, porque ela sabia que havia uma promessa, mas ela agora estava, de certa forma, tentando, na mente, não sabemos 100% o que passava na mente dela, tentando dar continuidade à descendência de Abraão, tentando dar continuidade à história, o nome de Abraão, porque o nome era preservado através dos filhos, ok? O nome era preservado através dos filhos. Então, o que aconteceu? Abraão realmente tomou Agar, a serva de Sarai, e
teve uma relação com ela. Essa ideia pareceu boa, mas trouxe problemas. Versículo 4 de Gênesis 16. Olha o que diz. E Abraão possuiu Agar e ela concebeu, ela engravidou. E vendo ela, Agar, que concebeu, que ficou grávida, foi sua senhora, a Sarai, desprezada aos seus olhos. Então agora Agar, que era serva, que era escrava de Sarai, nessa nova situação, ela grávida de Abraão, coisa que Sarai não conseguia, ela grávida de Abraão, ok? Ela grávida de Abraão, ela se vê numa situação superior a Sarai. Por isso que o texto diz, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Isso é, desprezada, diminuída, desprezada. Agora, Sarai, tu não serve mais. Agora o negócio é comigo. Então, claro, porque ela ia gerar o primogênito de Abraão. Então, olha só. Então, ela realmente se achou numa posição melhor. Ela desprezou. Antes, tudo que Sarai mandava Agar fazer, Agar cumpria. Agora não, é uma nova situação. Então, olha o problemão que estava trazendo para Sarai. Um problema que ela pegou com as suas próprias mãos. E ela ficou tão indignada, ela ficou tão chateada, que ela foi reclamar a quem? A Abraão. Sarai foi reclamar a Abraão. Olha a situação agora, a situação que ela mesma criou, e ela foi se questionar, foi reclamar com Abraão. Olha o que ela diz, Gênesis capítulo 16, versículo 5. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo, isso é, o meu erro, o meu dano, o meu prejuízo, seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço, pus no teu colo. Vendo ela agora que ela está grávida, que concebeu, eu sou desprezada, diminuída aos olhos dela. Que o Senhor, olha só, que o Senhor julgue entre mim e ti. Quer dizer, o prejuízo é meu. Abraão, o prejuízo é meu. Eu coloquei ela no teu colo. E o prejuízo é meu. Que o Senhor nos julgue. E Abraão, o que ele diz? Abraão diz assim, olha, Sarai, Agar é tua serva. Faz com ela o que tu quiser. Olha só o envolvimento emocional de Abraão com Agar. Olha só, poxa, a mulher tem um filho dele. Ele queria tanto um filho. Então, olha o envolvimento emocional que Abraão tinha com Agar. Zero, né? Parece que é zero. Nesse momento, parece que é zero. Aí Abraão disse, ó, Agar é tua serva, faz o que tu quiser. E agora, como a Sarai estava sendo desprezada por Agar, diz que o texto diz aqui no capítulo 16 que a Sarai começou a afligir Agar. E essa palavra afligir quer dizer humilhar, quer dizer também destruir emocionalmente. Então agora havia um grande conflito ali no lar de Abraão. Agar, que desprezava Sarai pelo fato de ela estar grávida, e Sarai, que afligia Agar pelo fato daquela situação ali que ela mesma pegou com suas mãos. Só que a aflição que Sarai trouxe sobre a vida de Agar foi tão forte, emocionalmente a destruiu tanto, que Agar fugiu. Então olha só o tipo, como estava essa situação no lar de Sarai. Um problemão que a Sarai trouxe para dentro de si. Deus podia ter fechado a madre de Agar para não ocorrer? Poderia. Só que, irmãos, Deus, ele não intervém nos nossos propósitos humanos. Se você quiser tomar uma decisão da sua cabeça, Deus, ele não intervém, porque Deus já tinha falado com Abraão e para Sarai, ó, vocês vão ter um filho. Então, por que eles foram buscar? Deus já tinha falado. Deus não precisa falar 10, 20 vezes. Deus já tinha falado. Então a decisão foi deles. Eles sabiam que Deus tinha prometido o filho para eles. Então olha só, agora então Sarai afligiu tanto Agar que Agar fugiu, foi embora. Não aguento mais, vou embora. Vou embora. Estou me demitindo. Só que Deus interveio novamente. Deus lindo, maravilhoso, fantástico. Deus veio, interveio e disse a Agar, volta para tua senhora. Volta para lá. Ok? Então, mesmo com toda essa situação, Deus ainda estava no controle. Ok? Mesmo Sarai tentando dar uma ajudinha, Abraão também, porque se ele não quisesse, ele não tinha dormido com Agar.
né? Mesmo eles tentando dar uma ajudinha para Deus, Deus ainda estava no controle de tudo. Agora, Sarai aparece no próximo capítulo, que é o capítulo 17, ok? Aparece agora de uma forma que houve uma mudança de vida em Sarai. Agora, Deus proporciona uma mudança na vida de Sarai. Deus vem a Abraão no capítulo 17 de Gênesis e fala novamente das promessas que Deus tinha com Abraão. E Deus, falando das promessas, Deus muda o nome de Abraão. De Abraão passa a ser Abraão, ok? Que ele é pai de nações. E nesse intervir de ele mudar o nome de Abraão para Abraão, ele muda também o nome de Sarai. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. Vamos lá. Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. Disse Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas por Sara será o seu nome. Aí, versículo 16. Porque eu hei de abençoar, e darei a ela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Mas espera aí, como é que vai sair reis e povos se ela teve só um filho, que foi Isaac, nós sabemos? Simples. De Isaac vem o Jacó e Esaú. De Jacó vêm as 12 tribos de Israel, ok? Então, olha só, do ventre de Sara, que agora é Sara, não é mais Sarai, do ventre de Sara sairiam reis, sairiam príncipes, sairiam guerreiros, aleluia, e sairia o Messias, glória a Deus, aleluia. Então, antes o nome dela era Sarai, lutadora, agora é Sara, princesa, mãe das nações. E Deus ainda diz, olha, e ela vai ter um filho, e ela não pode nem escolher o nome do filho dela, quem escolheu o nome foi Deus. Deus disse, ela vai ter um filho, e seu nome se chamará Isaque, que quer dizer risos, alegria, que trouxe alegria. Então, Deus muda o nome lutadora para princesa e diz que tu vai ter um filho que vai ser uma alegria, Isaac. Agora, Deus aparece na vida de Sara, olha a Sara, na vida de Sara, de uma forma que impactou a vida dela. No começo do capítulo 18, Abraão está ali na sua tenda e o Senhor lhe faz uma visita. Capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Mais ou menos meio-dia, ok? Para nós entendermos que horário que era isso. Então o Senhor apareceu a Abraão. Meu Deus, o Senhor apareceu a Abraão. Meio-dia é um horário profético, gente, tá? Meio-dia é um horário profético. Se você vê a crucificação de Jesus, quando deu meio-dia, diz que houve trevas sobre a terra. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, um horário profético. Meio-dia houve trevas sobre a terra, horário profético. E às 3 da tarde, Jesus entregou o seu espírito. Ele não morreu, ele entregou o seu espírito. Por que ele entregou? Porque a Bíblia é bem clara. O salário do pecado é a morte. Jesus tinha pecado? Não. Então ele não ia morrer nunca ali naquela cruz. Ele teve que entregar o seu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Entenda as coisas. Jesus não morreu. Jesus entregou o seu espírito. Aleluia. Glória a Deus. A morte não podia pegar ele porque ele não tinha pecado. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele entregou o seu espírito. Então, meio-dia é um horário profético. Ok? É um horário profético. Um dia nós vamos fazer um vídeo aqui falando sobre os horários proféticos, né? Isso é coisa tremenda. São coisas tremendas para nós podermos buscarmos a Deus. Tem dias proféticos, tem horários proféticos, tem anos proféticos, tem meses proféticos. É tremendo. São momentos que Deus preparou para a nossa comunhão com Ele ser mais íntima, mais poderosa. Vamos dizer assim, o céu está mais aberto nesse horário. Mas tudo bem, outro dia a gente fala sobre isso. Então, era meio-dia, o Senhor, juntamente com 2 varões, apareceram ali para Abraão.
Abraão vai ali e vai falar com Sara e eles preparem um banquete para o Senhor. E quando eles estão se alimentando, o Senhor, ele fala do cumprimento do tempo da promessa na vida de Sara. Acompanhe comigo, Gênesis 18, versículos 9 e 10. Gênesis 18, versículo 9 e 10. Então disse o Senhor a Abraão: onde está Sara, tua mulher? E Abraão responde: está ali na tenda. Eles deviam estar bem perto, né? Versículo 10. E disse o Senhor: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Diz o texto que Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Então Sara escutou o Senhor falando para Abraão o cumprimento exato do tempo da promessa. Quer dizer, daqui a um ano vai nascer o teu filho. Então Deus deu a data, aleluia, glória a Deus. Deus deu o momento. Só que ao ouvir tal sentença, tal cumprimento da promessa do Senhor, qual foi a reação de Sara? Acompanhe comigo Gênesis 18, versículo 12. Olha a reação de Sara. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite, isso é prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Né? Então, olha a reação de Sara. Ela se riu por dentro. É um riso assim, não zombando, mas não acreditando, achando até engraçado aquilo que está sendo falado. Então, olha só. E então o Senhor, que sabe todas as coisas, que Deus sabe o ontem, o hoje, o amanhã, que Deus conhece o teu futuro, o teu passado, o teu presente, que Deus sabe todas as coisas, ele questiona Sara. Acompanhe comigo, Gênesis capítulo 18, versículo 13 a 15. Versículo 13. E disse o Senhor a Abraão, olha só, não disse para Sara, disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Aí olha o que o Senhor fala para Abraão, mas para Sara escutar. Era para os dois, não era só para Abraão. Olha o que Deus fala para Abraão e para Sara também. Versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil, né? Ele não está falando nem impossível. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E olha o que ele fala: ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta. E Sara, se sentindo atemorizada, ela responde para o Senhor, versículo 15. E Sara negou. Não vai negar, né? Nossa, gente. Nós temos que aprender muito com Deus, né? E Sara negou, dizendo: não me ri, não achei engraçado, não fiz deboche, porquanto temeu, estava preocupada, estava com medo. É o medo que traz uma reverência. E ele disse, e o Senhor disse: não digas isso, porque você riu. Então, o que a Sara, novamente ali, ela vendo toda aquela situação da sua vida, ok? Ela realmente parece que não cria na promessa. Sabe, às vezes nós também agimos assim. Conhecemos, Deus é todo poderoso, Deus, né? Aí ainda falamos assim, que faça a vontade de Deus. Não, irmão. Qual é a vontade de Deus? A vontade, se Deus prometeu na sua palavra que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos, os sinais seguirão os que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se está na palavra de Deus, essa é a vontade dele. Então, se nós vamos orar, não, que Deus faça a vontade dele. Então, a vontade dele é do camarada ser curado? Agora, por que não cura? Por causa da nossa falta de fé, nossa falta de confiança nas promessas de Deus. Essa é a grande verdade. Mas como que diminui a falta de fé, a falta de confiança, como Sara? Simples. A falta de intimidade. Quanto mais intimidade você tiver com a pessoa,
mais confiança você vai ter nela, mais a sua fé vai ser fortalecida. Tá entendendo? Então tudo isso é consequência da falta de intimidade. Abraão tinha uma intimidade maior com Deus do que tinha Sara. E olha só, quem foi que pediu para Abraão dormir com Agar? Sara. Quem ficou rindo quando Deus disse que Sara ia ter um filho? Ok? Ela mesma. Então entenda, se Sara tivesse mais intimidade com Deus, eu creio que a fé dela seria mais fortalecida. Então tudo vai da nossa intimidade com Deus, meu irmão, minha irmã. Ok? E depois dessa situação, os varões saíram, o Senhor saiu dali, falou para Abraão da destruição de Sodoma e Gomorra, teve aquela oração de Abraão ali em prol do seu sobrinho que estava lá, né? Ló, ok? Mas como nós estamos falando de Sara, vamos continuar falando dela. Então, agora Sara aparece em Gênesis capítulo 20. Acompanhe comigo lá, Gênesis capítulo 20, ok? Onde novamente aparece Sara, juntamente com Abraão, na mesma situação que ocorreu lá no Egito. Mesma coisa, mesma história, gente. Meu, que ensinamento maravilhoso. Às vezes nós vivemos caindo no mesmo erro. Então, olha o que aconteceu. Eles foram lá para, diz aqui, em Gerar. Abraão peregrinou em Gerar. Então, acompanhe comigo. Capítulo 20, versículo 2. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Novamente, Abraão e Sara caindo no mesmo erro, na mesma falha, mas como Deus é misericordioso, como Salomão orou lá no templo, na consagração do templo, diz, Senhor, quando houver um homem que peque, porque não há homem que não peque. Então, e alguém orar aqui no templo, tu vai perdoar os seus pecados, sarar a sua terra. Tá entendendo? Então, novamente Abraão e Sara caem no mesmo erro, agora com outro rei, não é mais com o faraó, agora é com Abimeleque, lá em Gerar, e ele tomou Sara, ele pegou Sara, é a irmã de Abraão, não é a esposa dele, vou pegar. Então, aí olha o que diz o versículo 3 no capítulo 20 de Gênesis. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Então, olha só, Deus, mesmo com Abraão e Sara não tendo confiança, Deus, para cumprir a sua palavra, intervém na história novamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz o versículo 6. E Deus entende, porque Abimeleque não agiu de má fé. Abimeleque agiu na sua sinceridade. Olha o que diz o versículo 6 de Gênesis 20. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei que na tua sinceridade do teu coração fizeste isto. Também eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Gente, para cumprir a sua palavra, Deus intervém na história. Deus intervém na história. E Abimeleque chama Abraão e diz, poxa, Abraão, por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Então Abraão é repreendido por Abimeleque e despede e eles vão embora de mais uma terra. Por quê? Porque não tiveram confiança em Deus. E no capítulo 21, finalmente, né? Eita glória, aleluia! Finalmente nasce o filho de Abraão e Sara, né? Deus é fiel. Acompanhe comigo, versículo 21, capítulo 21, versículos 1 e 2. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Cumprirá o meu propósito, cumprirá o meu desejo. Porque também diz em Isaías, operando Deus, quem impedirá? A maior autoridade que existe no reino de Deus é a sua palavra. Nós temos os líderes, que são as autoridades máximas nas denominações, nas congregações,
nos templos, nas instituições religiosas, ok? São as autoridades humanas máximas. Mas existe uma autoridade maior do que eles, que é a palavra de Deus. Ok? A palavra de Deus é a autoridade máxima em qualquer instituição religiosa cristã. Entenda isso. Por melhor que seja teu líder, por mais abençoado, por mais usado por Deus que ele seja, ele está sob a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima dele. Ok? Então entenda isso. Então Deus cumpre a sua palavra, né? E olha a alegria de Sara. Olha a alegria de Sara. Gênesis 21, 6 e 7. Parece que Sara está declamando. E disse Sara, versículo 6 de Gênesis 21. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. E olha o que ela diz no versículo 7. Disse mais: quem diria que Abraão e Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice? Quem diria? O próprio Deus. Deus falou, está falado, ok? Se Deus falou, está falado. Só que, com esse momento maravilhoso que Sara estava vivendo, ali seu filho, ela dando de mamar para aquela criança, ela pegando no colo, a promessa, Deus é fiel, eu fui tão incrédula, mas Deus cumpriu a sua palavra. Mesmo diante de toda aquela alegria, aquele momento feliz que estava vendo, um problema, uma dificuldade do passado volta a incomodar Sara. Olha o que diz no versículo 9 de Gênesis 21. E viu Sara que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Esta palavra zombava colocava desprezo. Então, eu entendo que Ismael, vendo toda aquela situação, aquela alegria, aquela criança ali recém-chegada, aquela família feliz, Ismael zombava de toda aquela situação, trazia desprezo, né? E Sara viu aquilo, ela ficou preocupada, uma porque ele seria o primogênito, e ela também não gostou daquela situação, ficou talvez preocupada com o seu filho, ficou preocupada com toda aquela situação, e ela foi falar com quem? Foi falar com Abraão. Foi falar com Abraão, e olha o que ela diz para Abraão. Olha a proposta que ela faz para Abraão. Gênesis 21, 10. E disse a Abraão: ponha fora, quer dizer, manda embora, esta serva, essa escrava, e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. Olha só, ele tinha direito à herança, porque era filho de Abraão, e era o primogênito. Só que Sara disse: não, manda embora antes que tu parte, e eu tenho que dar praticamente uma grande parte para ele. E quem sabe, até ela estava preocupada com o filho dela. Claro que estava preocupada. Claro que estava preocupada. Ok? Então, manda embora. Só que Abraão, nesse momento, pelo fato de Ismael ser um adolescente, talvez trazia aquela alegria do pai, né? Imagina, a fase da adolescência, das descobertas, Abraão ensinando as coisas para Ismael, como preparar um sacrifício, como caçar, outras situações ali que Abraão ficou ensinando Ismael. Ele estava vivendo uma fase talvez muito boa com Ismael, pelo fato da adolescência, porque Abraão era uma referência, e ele era filho de Abraão, ele era sangue de Abraão. Era do sangue de Abraão. Então, olha o que diz o versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho, Ismael. Poxa, agora que eu estava curtindo um momento bom com ele, eu tenho que mandar o menino embora, o que eu faço? Abraão ficou com dois corações. Ele amava seu filho Ismael, mas também amava a sua esposa Sara. E a sua esposa Sara falou para ele: manda embora, vai dar problema. Mas, como Deus está no controle de tudo, olha o que diz no Gênesis capítulo 21, 12. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, a descendência de Abraão era para Isaque, não era para Ismael. O Messias viria pela linhagem de Isaque, não pela linhagem de Ismael. É isso que Deus está falando. E Abraão pegou, despediu
mandou Agar e Ismael embora. Mas Deus guardou Ismael, Deus guardou Agar e cuidou deles, e de Ismael veio uma nação muito grande, uma nação que ele também prosperou. Ismael acabou prosperando. Está entendendo, irmãos? Então, é um exemplo, na verdade, ficou um exemplo maravilhoso que Paulo dá lá em Gálatas, quando ele diz que Ismael é filho de Agar, que é da escrava, e Isaac é filho de Sara, que é da livre, né? Então, Ismael simboliza a vontade humana e Isaac simboliza a promessa de Deus, ok? Então, lá Paulo fala muito bem sobre isso, sobre os dois concertos, o concerto do Monte Sinai, que é a Jerusalém daqui, que é Ismael, e o concerto da Jerusalém celestial, que é Isaac, que é o Messias, que é a nossa promessa. Então, a palavra de Deus, ela tem propósito. A palavra de Deus, ela tem um sentido, que é apontar para Cristo. Não, Ismael não seria apontado para Cristo, mas Isaac sim. Isaac seria a grande alegria, apontava a alegria que nós teríamos com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Aleluia. Glória a Deus. E depois, no capítulo 22, o filho de Sara é pedido por Deus como sacrifício para Abraão. Aconteceu aquela situação, em cima da hora Deus bradou e não deixou Abraão fazer aquilo ali, ok? E depois Sara vai com Abraão para Berseba. E quando estavam ali acampados em Kiriat Arba, em Hebron, que é Canaã, chega o final da vida de Sara. Gênesis 23, 1 e 2. Me acompanhe. Gênesis capítulo 23, versículo 1 e 2, para nós encerrarmos. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a se lamentar Sara e chorar por ela. Ok? Então aí o fim da vida de Sara. 127 anos. Ok? Então viveu Sara com Abraão, deu um filho a ele, Isaac, e agora ela vem falecer. E Abraão comprou um campo ali em Macpela, ali dos filhos de Et, para sepultar Sara. E Abraão não ficou solteiro não, tá? Depois ele casou com Quetura e teve mais 6 filhos, ok? Bem? Então Abraão teve, na verdade, 8 filhos. Não teve só 2, não, teve 8. 6 com Quetura, 1 com Agar e 1 com Sara, que é o filho da promessa. Então está aí a vida desta mulher, tão importante, né, na sua obediência a Abraão, mas tão falha na sua confiança a Deus. Então que a vida de Sara traga esses ensinamentos maravilhosos. Tenhamos confiança em Deus, porque Ele vai cumprir a sua palavra. E aprendemos com Sara, assim como ela foi obediente ao seu Senhor, sejamos obedientes ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por acompanhar essa aula. Deus abençoe. Um bom culto nessa noite. Eu sei que tem culto neste domingo. Uma boa virada de ano. Daqui a pouco o ano está acabando. Que Deus abençoe tua vida, tua família, teu ministério. Até domingo que vem com mais uma mulher mais uma mulher do Velho Testamento. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.